Olá, amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma incrível escola bíblica dominical, ou simplesmente escola bíblica, como você queira. Estamos na quarta lição, chegando aqui em 2025, a quarta lição, uma lição muito importante dessa revista maravilhosa da editora Betel. Estamos estudando o movimento pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Se você ainda não adquiriu a sua revista, procure imediatamente, né? Onde conseguir, via internet, no site da editora Betel ou na sua igreja. Ok? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto, como de costume. Tá ok? Então, tá aqui, texto áureo. Não tornarás verificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Salmo 85, verso 6. A nossa verdade aplicada. Cadê a verdade aplicada? Está aqui. Na verdade, na vida cristã, sempre haverá necessidade de renovação, correção e retorno a princípios bíblicos esquecidos ou poucos enfatizados. Isto é uma grande verdade. Tá? Então, andando mais um pouco, objetivo da lição. 3 objetivos. Você sabe que nós não podemos fugir do objetivo da lição. Primeiro, compreender o surgimento do movimento puritano. Segundo, ressaltar a visão dos puritanos, o que é que eles viam. E terceiro, identificar as raízes do puritanismo. Tá? Então, vamos lá. O puritanismo foi um movimento religioso muito importante na Inglaterra. Posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa nos Estados Unidos. Seus ensinamentos sedimentam a necessidade da pureza, da retidão do indivíduo, da igreja e da sociedade. Ou seja, a igreja precisa ser pura, a sociedade precisa ser pura e o indivíduo precisa ser puro. Então, este era o caminho que os puritanos viam para aplicar e ensinar. E ele se tornou um movimento importantíssimo nos Estados Unidos que influenciou muitas gerações. Vamos andando. O início do movimento. O puritanismo nasceu na igreja, na Inglaterra, em meados do século XVI, durante o reinado da rainha Elizabeth I. Os puritanos achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas, daí a necessidade de lutar pela purificação da igreja. Está em Tiago 4 e 8. Para isso, era necessário renunciar a elementos arquitetônicos e litúrgicos e formalidades contraditórias com a singeleza e a pureza da Bíblia. Provérbios 30. Era preciso reparar os alicerces éticos, espirituais, litúrgicos e cerimônia da igreja anglicana para aproximá-la dos ensinos da reforma protestante e assim livrá-la das impurezas da mistura dos cultos e de outras doutrinas religiosas, num claro retorno à palavra de Deus. Ou seja, o que eles primavam é pelo ensino da palavra de Deus. Para eles, a aplicação da palavra de Deus através da exposição das Escrituras era de fundamental importância e era suficiente. Não precisava de nenhum malabarismo arquitetônico, litúrgico, nada disso. Somente a palavra. Era o lema da reforma protestante. E esse movimento surgiu mediante o envolvimento da igreja e abrindo portas, infiltração de Satanás dentro da igreja, causando mudanças principalmente na liturgia, a fim de distrair o povo, principalmente os seus obreiros. Então, como o próprio nome diz, o puritanismo é uma religião, um movimento que nasceu na Inglaterra e teve forte influência nos Estados Unidos. Esse movimento cometeu, sim,
alguns excessos na formação do Estado americano. Contudo, foi de grande importância também os acertos para influenciar a nossa formação como igreja, principalmente nós, assembleanos. Nós temos muitas coisas do puritanismo que foram envolvidos e nos alcançou. E eu vou lhe dizer, toda essa herança não nos fez mal, nos fez muito bem. E chegamos até aqui pela graça de Deus e pela graça do Espírito Santo que nos dá força a cada dia para pregar o Evangelho puro e simples. Então, tudo que envolvia a igreja anglicana era um manto de coisas que não estão na palavra de Deus e que era desnecessário para a igreja. Como ainda hoje, você pode ver muitas igrejas com coisas desnecessárias na sua liturgia. Muitas igrejas transformaram os seus púlpitos em um palco, o seu altar em um palco e os seus púlpitos em um balcão de negócio. Porém, o que na verdade importa é a palavra de Deus. Se ela não fazer efeito no seu coração, alguma coisa está errada. O apóstolo Tiago nos diz, em Tiago 4:8, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ele está intimando a igreja, a irmandade, a se achegar a Deus e se abster do pecado através da pureza, através da limpeza. E ninguém consegue limpar uma alma pecadora como a palavra de Deus. Vamos lá. Opa, voltando aqui. Descontentamento com a igreja. O movimento puritano foi uma reação à igreja institucionalizada da Inglaterra. Podemos dizer que se tratava de um movimento em busca da defesa da reforma da igreja para que houvesse uma renovação pura. Isso incluía rejeitar os vestígios de práticas católicas romanas ainda existentes na igreja da Inglaterra. Somente assim a igreja seria genuinamente reformada, tendo como única regra de fé a doutrina das Escrituras, né? É o 1.2. Ou seja, somente a palavra de Deus é suficiente para causar transformação. Você bem sabe que a igreja da Inglaterra, a igreja romana da Inglaterra, ela rompeu através do rei Henrique V, se eu não me engano, com a igreja romana, se transformando em uma igreja do Estado, a igreja anglicana. Porém, essa separação de Roma ainda deixou vestígios das práticas romanas aplicadas ali naquela igreja, que demorou o povo se libertar dela, o clero se libertar, os pastores se libertar de algumas práticas religiosas que havia. O movimento puritano então surge nesse interesse de trazer a pureza, algo novo, algo condizente com a reforma protestante. Por quê? Porque eles não estavam andando de acordo com aquilo que a reforma exigia, a pureza de certas práticas que a igreja romana daquela época fazia. Então, era necessário, sim, fazer uma reforma interna a partir do ensino puro e indutivo da palavra de Deus. Esse ensinamento alcançou ainda muitas igrejas que depois da reforma surgiram, como principalmente o calvinismo, a igreja presbiteriana, igrejas batistas e outras mais
que primam pelo ensino da exposição da palavra de Deus. Como diz o pastor Hernandes, é ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Algo muito simples, não precisa muito rodeio, muito malabarismo. O que precisa é somente ler, explicar e aplicar a palavra de Deus. Vamos lá. Aqui, muito bem. 1.3, cuidado com o indivíduo. Os puritanos, além de se preocupar com a reforma da igreja, também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Em busca de uma reforma consistente, a teologia puritana era composta por 4 visões fundamentais. Veja como isso é importante, a visão desse movimento. Se importar não somente com a igreja em si, o templo em si, mas com o indivíduo. E através do indivíduo alcançar toda a sociedade, através da palavra de Deus, através da integração e da restauração do indivíduo, do ser humano. Essa preocupação nos levou ao nosso discipulado hoje conhecido. O que é o discipulado? É uma preocupação de integração, para que a pessoa seja acolhida e integrada no grupo, no núcleo da igreja. E passando pelo discipulado, a pessoa se consolida na igreja, através do estudo da palavra de Deus. Vamos voltar aqui para o slide, que vai dizer o seguinte. Primeiro, a salvação pessoal pela graça. Efésios 2 e 8. Segundo, a doutrina da suficiência das Escrituras deve repousar no centro do que significa ser protestante. 2 Timóteo 3 e 15. Vamos ver o que diz 2 Timóteo 3 e 15? 2 Timóteo 3 e 15. Eu estou usando aqui a minha Bíblia King James, tá? Vamos ver o que diz aqui 2 Timóteo. Ela tem as folhas muito finas, irmãos, que a gente às vezes tem dificuldade. Deixa eu pegar aqui o molha-dedo, né? O molha-dedo é melhor. 2 Timóteo 3 e 15. 3, 15 e 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Então, vamos para o terceiro. A igreja aponta para o que está posto nas Escrituras, amortizando o conceito da tradição. João 17:17. Vamos ver o que diz aqui o apóstolo João, no capítulo 17, versículo 17. 17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. A igreja aponta para a verdade, para o que está exposto na Escritura, amortizando todo o conceito de tradições alheias que não fazem parte da palavra de Deus. Somente a palavra de Deus é capaz de transformar uma vida. Nenhuma tradição humana é capaz de transformar uma vida. Porém, nós temos algumas tradições que nos ajudaram a manter-nos no caminho da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Vamos lá? E o quarto, a sociedade é um todo agregado para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. Tá em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver aqui 1 Coríntios, capítulo de número 10.
10 e o 31. Opa, ela tem as folhas fininhas demais. Vamos lá, 10, 31. Diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A sociedade é um todo agregado para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. Comendo, bebendo, trabalhando, andando, vigiando, deitado, acordado, dormindo, voando, nadando, tudo que você fizer, faça com a singeleza de um coração puro, voltando-se para glorificar a Deus. Você trabalha? Amém. Você está trabalhando numa empresa? Trabalhe como para Deus. Dê o seu melhor. Faça com elegância, com excelência o trabalho que você faz, que você está sendo pago para fazer. E nisso, Deus vai ser glorificado na sua vida e você vai sentir, de fato, a graça abundante jorrando do teu ser. Vamos lá. Aqui. O ponto 2. Um movimento visionário. Ou seja, eles enxergaram longe. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à verdade, à vontade divina, sendo posteriormente empregada para transformar a sociedade. Olha que lindo, irmãos. Quando a pessoa é alcançado pela graça de Deus, ele é transformado e ele agora é um indivíduo que vai se transformar em um indivíduo útil na obra de Deus, como Onésimo, que era inútil e se tornou útil. Isso é através de quê? Através da palavra, através da escritura, através do ensino da palavra. Por isso que é importante ensinar a palavra de Deus. Vamos lá. 2.1. A evangelização. Os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Eles achavam necessário romper com todo o princípio dogmático da igreja inglesa para levar a outros povos o conhecimento de Deus. Veja bem, quando eles rompem com a igreja anglicana, é porque a igreja anglicana ela estava fora dos padrões da reforma protestante e ainda com grandes vestígios e práticas da igreja romana. E isso fez com que os puritanos rompessem e eles acharam um lugar que pudessem difundir a sua fé e praticá-la, que é no Estado americano. Então, nos Estados Unidos, eles se formam e se fortalecem. Por isso, os Estados Unidos é um país que é família, é um país tradicional. Tá, então, vamos voltando aqui. Colossenses 2:2. Para isso foi um movimento de pessoas aplicadas à educação que não se furtava a estudar todos os escritos a que tivesse acesso, porque entendiam que a pessoa que deseja ser salva deve conhecer a Deus. É muito importante. A você que quer ser um salvo, está no livro da vida, conhecer o Deus que você serve. Essa fervorosa dedicação às Escrituras era firme convicção de que todas as áreas da sociedade devem focar a glória de Deus. Impulsionaram as ações evangelísticas do movimento. Essa visão impulsionou. Vamos ver o que diz aqui em Jeremias. Jeremias 29. Jeremias 29:13, né? 29:13. Aqui. 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarde de todo o coração.
esse desejo de conhecer a Deus através da Escritura fez com que eles pudessem esmiuçar todo o acesso que tivessem aos escritos daquela época. E eles incentivaram a muitas outras religiões a prática da literatura, a literatura adicional, como revistas, jornais e estudos bíblicos dedicados unicamente ao ensino da palavra de Deus. Por isso, essa visão de evangelização alcançou a muitas pessoas e influenciou muitas outras igrejas, muitas outras religiões pelo mundo afora. Assembleia de Deus, presbiteriano, batista, metodista, enfim, alcançou muita gente com essa visão. Por isso que o segundo tópico chama de visionários, ou seja, eles tiveram uma visão do que era necessário e bom para aplicar. Então, a busca pela palavra de Deus e o despertar de cada indivíduo a buscar a Deus. Vamos lá. Opa. É aqui. Muito bem. A pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus. Salmo 119. Eles tinham como meta principal concluir a reforma. E a melhor maneira de fazer isso era por meio da pregação expositiva que eu já falei. Isso significa que todas as partes da Escritura Sagrada devem ser compreendidas e exibidas numa pregação que atinja de forma direta o coração do indivíduo. Hebreus 4:12. Vamos ver o que diz aqui Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Opa! Vamos ver aqui. A minha Bíblia. Cadê, pai? Opa! Hebreus 4:12. Tá? É uma reflexão através da palavra. Somente a palavra. 4:12. Tá cheio. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem, meus amados irmãos. Este é o poder da palavra de Deus. Para os puritanos, a pregação deveria ser o principal papel do pastor, ocupando o lugar principal em seus cultos. Eles consideravam os 66 livros da Bíblia a biblioteca do Espírito Santo, graciosamente deixado por Deus para os crentes. Irmãos, a principal função do pastor é pregar a palavra de Deus. Para tanto, ele precisa estudar a palavra de Deus, esmiuçar a palavra de Deus. Não existe pastor que saiba tanto que não precisa mais estudar a palavra de Deus. E quando você vê um pastor que não gosta de estudar a palavra de Deus para ministrar as suas ovelhas, ele é um obreiro relaxado. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã e a cada ministração. E essa deve ser a principal função do pastor. Ora, é bem verdade que em igrejas que têm um potencial econômico pequeno, às vezes o pastor é o famoso severino, ele faz de tudo. Mas à medida que cresce, a irmandade, a congregação, deve compreender que determinados trabalhos não é para o pastor fazer.
Não é para o pastor virar um pedreiro, é para um pedreiro virar um pastor. Não é para o pastor virar um encanador, é para o encanador virar um pastor. Não é para o pastor virar um eletricista, é o eletricista que vira pastor. E daí por diante. Porque ele precisa do direcionamento de Deus para ministrar a palavra, para pregar a palavra. E somente a palavra. E é tão ruim quando um pastor vai pregar e você vê que ele não estudou a palavra. É tão ruim ficar sentado no banco, olhando ali, as horas não passam e o culto fica aquela mormidão. Por quê? Por tempo, por negligência, não sei por quê. Mas eu sei lhe dizer que o principal papel do pastor é estudar a palavra de Deus para ministrar aos seus ouvintes. 2.3, a paixão, a paixão por Cristo. Os puritanos tinham uma ardente paixão por Cristo. O inglês Thomas Goldwyn, teólogo e pregador puritano de 1600 a 1680, ele viveu 80 anos, né? Disse sobre o céu: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Goldwyn era cristocêntrico, um traço que moldou seu coração pastoral. Você que é obreiro que está me ouvindo, seja um pastor, um obreiro cristocêntrico. Não precisa pregar muita coisa, criar malabarismo para pregar a palavra de Deus. Prega Cristo ressuscitado. E eu lhe garanto que os efeitos da palavra vêm até mais rápido. Você não precisa pregar sobre Lilith, os filhos que Eva teve no jardim, e se não teve, se a serpente andava de pé ou andava de 4 patas, não importa isso. Tem coisas que não vão enriquecer em nada, mas o que de fato enriquece uma alma é quando ela reconhece pela pregação da palavra, ela reconhece pela pregação da palavra que ela precisa mudar, que ela precisa se ajeitar, que ela precisa ser transformada pelo poder do ensino da palavra de Deus. É a coisa mais linda que tem, é quando uma pessoa reconhece os seus pecados através da palavra pregada. Portanto, os puritanos tinham essa paixão, querer estudar para pregar a palavra de Deus. Olha o que Goldwyn falou: se tivesse que ir ao céu e descobrisse que Cristo não estava lá, eu sairia correndo imediatamente, pois o céu seria o inferno sem Cristo. Eu vou lhe dizer, quantas pessoas estão vivendo no inferno pensando que estão no céu? Quantas pessoas estão vivendo no inferno pensando que estão no céu? Mas por quê, pastor Hermes? Porque estão sem Cristo. Não tem Jesus na sua vida. Os seus pecados ainda não foram perdoados. Ele ainda não confessou os seus pecados. Ele ainda não deixou o velho mundo, o velho eu. Ele continua dia após dia na prática do pecado. Olha o que Goldwyn falou: eu sairia de lá correndo, porque sem Jesus não dá. E eu lhe convido, meu amigo, minha amiga que me ouve nesta aula, reconcilie-se imediatamente com Deus, com Cristo ressuscitado, e você verá a grande transformação que Ele fará na sua vida. Vamos andando. Eu ensinei que, olha lá, aqui, os puritanos desejavam transformar o indivíduo,
numa ferramenta que pudesse servir à vontade divina para, posteriormente, transformar a sociedade. Agora eu lhe digo, eu já andei em muitas cidades aqui no meu estado e já pude ver que aonde o evangelho está fortemente naquela cidade, ela é uma cidade próspera. Aonde tem a idolatria, ela é uma cidade mediana para baixo. É porque o evangelho, ele tem o poder de transformação de uma sociedade. Porque ele começa de dentro para fora. Os puritanos desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta, numa nova pessoa que pudesse servir à vontade divina para posteriormente transformar a sua cidade, a sua sociedade. Olha, isso é muito forte, hein? Alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Será que temos algumas coisas a ver um com o outro? Será que nós temos alguns traços dos puritanos? Principalmente nós assembleanos clássicos, né? Nos chamam hoje pentecostal clássico. Eu não vejo diferença nenhuma para mim, só existe um pentecostal. Só existe um Pentecoste, não existe. No meu entendimento, ou você é ou você não é. Ou você é original ou você é fajuta. Ou você é xiguilinga ou você não é. Ou você é puro. Porque o Pentecoste, ele é puro e nos leva à pureza. Conhecer o movimento puritano nos leva... Opa, de novo aqui, olha só, gente. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre os aspectos deste movimento e as raízes do movimento pentecostal do início do século XX. Certamente isso contribui para um exame contínuo de aspectos que, como os pentecostais, precisamos conservar ou resgatar. Por não conhecer a história, muitos que se dizem pentecostais têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. Toma! É isto. Muitas pessoas e muitas igrejas buscam novidades para implementar nas suas comunidades a fim de um renovo espiritual. Mas eu lhe digo com toda clareza, essas práticas não são de hoje. Elas são antigas. As práticas de trazer novidades para o seio da comunidade. Lembra do bezerro de ouro de Arão? Era uma novidade para dentro do povo, por meio da comunidade. Toda novidade que foge da palavra de Deus, ela vai trazer prejuízos para a comunidade. Toda novidade que você vê que não está condizente com a palavra de Deus, ela vai trazer prejuízo. E alguns prejuízos, algumas novidades, na verdade, surgem a partir da ignorância por não estudar a palavra de Deus. Pois um pastor bem instruído, e para tanto ele não precisa ser nenhum teólogo, mestre, doutor, PhD, o que ele precisa é ter um conhecimento e um desejo de aprender a palavra de Deus. Ele fará e ensinará a sua igreja o que está na Bíblia. Porque tem coisas na Bíblia que são históricas, que não são para nós empregar hoje na igreja. Como, por exemplo, a Arca da Aliança. Não é para nós andarmos mais com a Arca da Aliança. A arca hoje é Cristo. Nós não temos mais que tocar o chofar dentro da igreja. Não precisa. O chofar que toca hoje é minha boca, glorificando e exaltando o nome de Jesus. Tem algumas práticas que eu não preciso mais fazer. E tem práticas que eu preciso fazer. Coisas que nós aprendemos com nossos pais. Como, por exemplo, as campanhas de oração, campanhas de jejum, campanhas com jovens, com as senhoras, ter momentos de adoração
na igreja pela manhã, aos domingos, escola bíblica dominical, círculo de oração, que é centenário nas Assembleias de Deus, cantar os hinos e louvores da harpa cristã, que é a cara da Assembleia de Deus, a nossa identidade está ali, mas muitas igrejas já abandonaram essa prática da harpa cristã, e ali estão os hinos mais belos deste mundo, porque foram escritos em tribulação. Não são músicas, são hinos, louvores. Não são músicas para comercializá-las. Não são músicas para vender. Não são música para púlpitos, para palcos. Não, são hinos, louvores que tocam a alma. Tocam a alma. Tocam o ser. Os louvores da harpa cristã. Isso são práticas que nós, em muitas igrejas por aí, temos deixado de mão. Meus irmãos, a coisa está ficando feia no Brasil, principalmente, acerca de alguns hábitos, costumes, tradições que nós pentecostais tínhamos e que nos ajudaram a chegar até aqui e que nós estamos deixando de lado e trazendo um movimento estranho para dentro da igreja. Mas todo fogo estranho vai se apagar em nome de Jesus. Todo fogo estranho não é para prevalecer dentro da igreja. Você pode ver que igrejas que não são fundamentadas na palavra, elas são fracas. Elas se dividem, elas racham, elas criam inimizade, elas criam porfias, porque ela não é sedimentada, ela não é alicerçada na palavra de Deus. Mas toda igreja que é ensinada e faz a prática de atos e costumes que nossos pais nos ensinaram, que continuam ali, você pode ver que elas são igrejas fortes, igrejas vencedoras. Vamos lá. A doutrina puritana do Espírito Santo. Opa, de novo. Opa, aqui tá. O pentecostalismo é resultado de uma série de movimentos de religioso que surgiram ao longo da história da igreja. Entre eles, o puritanismo. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores do avivamento, eles buscaram e experimentaram o avivamento. Para Joel Bick e Nicholas Thompson, na página 212, embora escrevesse pouco sobre avivamento, os puritanos conheciam a graça reavivadora de Deus em sua experiência pessoal e em seus ministérios, pois suas igrejas conheciam as notáveis efusão do Espírito Santo. Ou seja, a doutrina do pentecostalismo é resultado de uma série de movimentos religiosos que surgiram ao longo da história, justamente. O pentecostalismo, ele é o resultado de um todo, mas que dentro do pentecostalismo tem raízes e bases profundas do puritanismo, principalmente, e nisso também quero dizer que nós, pentecostais, exageramos em algumas coisas no passado, mas que agora foram corrigidas e vão sendo corrigidos os exageros, as falhas que nós cometemos no passado. Mas que esse movimento trouxe grandes benefícios para a igreja, isso não resta dúvida. Vamos lá. Missão do povo de Deus. O estudo da visão integrada que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância. É aqui, meus amados, efeito. Vamos ler juntos. Estudo da visão integral
que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação de Jesus Cristo até os confins da terra. Está em Atos 1:8. Isso é também importante para que o cristão seja consciente de sua responsabilidade no processo de renovação e transformação da sociedade, sendo luz e sal deste mundo. Romanos 13. O que diz Romanos 13? Romanos 13, de 1 ao 7. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades, faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar quem faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque os são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Muito bem. Então, esta era a visão dos puritanos para a igreja. Se você deseja conhecer mais sobre o movimento puritano, eu quero lhe recomendar a buscar aqui mesmo na internet. Tem muito material bom que você pode ler. Tem até filmes na Netflix e em outros streaming que falam a respeito dos puritanos. Você vai ver, tem uma visão mais ampla, porque aqui o nosso espaço é bem curto, é mais uma visão panorâmica do todo, mas você pode se dedicar, é um assunto muito rico e muito importante para a formação de obreiros, para a formação da igreja, conhecer o movimento puritano, tá? Então vamos andando um pouco mais, aqui e aqui. A história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como nossa única regra de fé e prática e conduta. Salmo 119 e versículo 105. Salmo 119, deixa eu achar ele aqui, para nós já caminharmos para o encerramento. Aleluia! Versículo 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Em tempo de tantos desvios doutrinários, é preciso reforçar sempre nosso amor pelas Escrituras, analisando o que fazemos, pensamos à luz da palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16, 17. Os puritanos foram inspirados pelo ministério de William Tyndale, cujo objetivo principal era completar o que a reforma protestante não havia conseguido. O exemplo de Tyndale era a Bíblia Sagrada. O exemplo e o amor de Tyndale pela Bíblia Sagrada nos guiam a amar e a apregoar as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Então, que eu e você possamos amar mais e mais esta Bíblia, esta palavra, ao ponto de não abrirmos mão dela para coisa alguma. Somente ela, por ela, até que ele venha, ou quem sabe, nós iremos ao encontro dele. Queridos irmãos, o puritanismo nos ensina a pureza. Por vezes é preciso nós
do século 21, fazermos uma revisão em nossa vida. Como está a pureza de nossa alma, a pureza de nossas mãos, a pureza de nossos olhos, a pureza de nossos ouvidos, a pureza do nosso olfato, a pureza do nosso paladar e a pureza de nossos pés. E por que não dizer a pureza de nossa consciência? Este autoexame é necessário na vida do cristão para que ele possa, ele mesmo, buscar uma correção contínua através do estudo da palavra de Deus, trazendo cativo aqueles pensamentos mais degenerativos da personalidade e do caráter e da ética humana. Nós precisamos sempre observar a palavra de Deus e ela sempre falará conosco. Quando nós observamos a palavra e não sentimos nada que é de confronto, alguma coisa está errada, porque ela sempre vai nos confrontar e nos levar ao caminho da pureza e da paz. O puritanismo ainda está presente nos dias de hoje, dentro de nossas igrejas, sejam elas pentecostais ou não. Aonde ministrar a palavra de Deus, ali vai estar um puro, a pureza da palavra. E cabe a eu e a você fazermos este autoexame em nossa vida para saber como anda a nossa fé, como anda a nossa conduta diante do mundo e diante de Deus. Amém? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude se inscrevendo. Amém? Um grande abraço, até a próxima aula.